E aí, galera do sétimo ano, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para hoje estar falando sobre comparando números racionais. Certinho, galera? Beleza? Todo mundo firme aí? Positividade? Então vejamos o seguinte: para realizar a comparação de dois números racionais que forem escritos na forma de fração, devemos obedecer algumas regras. Isso é muito fácil. A primeira regra é o seguinte: quando os denominadores forem iguais, a maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Deixa eu acionar aqui a caneta. Ok, caneta. Assim, antes de mais nada, quando eu falo em comparar a fração, eu vou usar dois sinaizinhos que vocês já conhecem lá desde o ensino fundamental 1, que é maior, certinho, ou, quem é outro? Menor. Então a regra é fácil, a regra é básica. E tenho aqui dois números racionais, duas frações, em que os denominadores, que são os números de baixo, são iguais. Então eu tenho 1 sobre 2, ou seja, 1 meio, e 5 sobre 2, 5 meios. Como vocês percebem, os denominadores são iguais. Então, para eu descobrir quem é a maior fração, aí eu vou ter que olhar o seguinte, o numerador. Eu tenho aqui 1 e aqui eu tenho 5. Então, que pergunta boba, quem é maior? 1 ou 5? Claro que o 5 é maior do que 1. Então, eu vou analisar essa primeira fração aqui. Sempre eu vou analisar a primeira com relação à segunda. Então, 1 sobre 2 é menor do que 5 sobre 2. Essa fração é menor do que essa, porque 1 é menor que 5. Mesma coisa aqui. Eu tenho 7 terços e 4 terços. Percebe-se que os denominadores são iguais. Então, aqui eu tenho 7, que é um número, obviamente, maior do que 4. Então, aqui eu vou dizer que essa fração aqui, 7 terços, é maior do que 4 terços, porque 7 é maior do que 4. No outro caso aqui, eu tenho 9 quartos e 8 quartos. Observe que os denominadores também são iguais. Então, analisando 9, óbvio, é maior do que 8. Então, essa primeira fração, 9 sobre 4, é maior do que 8 sobre 4. Ou seja, 9 quartos é maior do que 8 quartos. Então, é muito simples quando eu tiver fração com denominadores iguais. Por exemplo, deixa eu colocar só mais um exemplo aqui. Vamos supor 3 sobre 12. E aí eu vou analisar com relação a 4 sobre 12. Certo? Então, eu vou analisar a primeira fração com relação à segunda. A primeira coisa que eu vou analisar é os denominadores. São iguais? Beleza. Então, eu tenho um 3 aqui, eu tenho um 4. 3 com relação a 4 é um número maior ou um número menor? Número menor. Então, eu vou dizer que 3 dozeavos, no caso, é o que? Menor. Não é isso? No caso, é menor. Não é maior. Vai ser menor. Né? Ok. Menor. 3 sobre 12 avos, no caso, é menor do que 4 sobre 12 avos. Então, essa primeira fração aqui ela é menor. Então, professor, mas às vezes eu esqueço essa questão do que é maior, do que é menor. É só você colocar a ideia na sua mente aí. Quem é maior? O seu braço direito. Se você colocar aqui a questão do seu braço direito, ó. Seu braço direito, se você dobrar ele, maior, aqui. E quem é menor, o seu braço esquerdo. Se você dobrar, você vai perceber. Certo? Tranquilo. Agora, quando os denominadores forem diferentes, primeiro devemos reduzir os denominadores em questão ao mesmo denominador comum. E só então fazer a comparação dos dois números. Vejamos. Iremos comparar as seguintes frações: 2 terços e 3 quartos. Então, aqui, como vocês percebem, no caso aqui já é diferente, né? Eu tenho o 3 e o 4 como denominadores. Não são iguais. Então, não tem como eu olhar aqui e descobrir qual é a maior fração. Então, geralmente, nós fazemos o quê? Nós tiramos o MMC de 3 e 4. Lembra-se o MMC? De 3 e 4. Aí você vai fazer o seguinte.
Começa a dividir pelo menor divisor primo, que é 2. 3 não divide, aí conserva. 4 que divide por 2 dá 2. Aí continua por 2. Conserva o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Aí vai por 3. 3 por 3 dá 1. Aí você conserva o 1. E aí você multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 são 12. Pronto. Então, no caso aqui, se eu for analisar essa fração aqui, eu vou colocar aqui o 12 aqui abaixo. Certo? E, novamente, 12 aqui abaixo. Pronto? Beleza? Vejamos o seguinte. Quando eu tirei o MMC de 3 e 4, eu encontrei 12. Então, o que é que eu faço na realidade? Vocês estão percebendo que os denominadores agora são comuns, são iguais, são os mesmos valores. Então, eu faço o seguinte, divide. O que é que eu faço? Divide por esse cara aqui, ó. 12 que divide por 3 dá quanto? 4. 4 vezes 2 são 8. Divide, depois multiplica. Você coloca o 8 aqui. Aí, novamente, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 são 9. Certo? Então, aí você tem condição de saber quem é a maior fração ou quem é a menor fração. Por exemplo, 8 dozeavos é equivalente a 2 terços. Não é isso? E 9 dozeavos é equivalente a 3 quartos. Então, se aqui eu tenho 8 sobre 12, aqui eu tenho 9 sobre 12, quem é maior? No caso aqui, essa primeira fração, 8, é um número maior ou menor do que 9? Menor. Então, eu vou deduzir, ou melhor, eu vou chegar à conclusão que 2 terços é menor, não é isso? 2 terços é menor do que 3 quartos. Aqui no caso do exemplo, ele colocou a primeira fração como maior, 3 quartos. Aí seria o inverso, 2 terços é menor do que 3 quartos, ou então eu posso dizer que 3 quartos é maior do que 2 terços. Né? Porque aqui, na realidade, aqui a questão pediu para você dizer quem era maior. Mas eu estou colocando aqui na ordem, certo? Então, a maior, 3 quartos. Mas no caso aqui, se eu fosse para representar com o sinalzinho de maior e menor, eu analisaria da seguinte maneira. A primeira fração é menor do que a segunda. Só que tem uma outra maneira aqui, bem mais fácil, de você chegar a esse resultado. Por exemplo, você tem aqui, ó, eu vou reescrever. 2 terços, certo? E 3 quartos. Aí vamos supor que eu coloque uma questão assim, eu digo, quem é maior? 2 terços ou 3 quartos? Aí, só para você circular, assim, você dizer quem é maior, a primeira fração ou a segunda. Eu não teria condição. Aí você já aprendeu que teria que tirar o MMC, né? Isso, como eu fiz. Depois dividiria e multiplicaria. Aí você ficava sabendo quem é a maior e quem é a menor. No caso, como você já descobriu, a maior seria 3 quartos, porque é 9 sobre 12, né? Sim. Mas como seria essa outra maneira que você poderia resolver? Você fazendo isso aqui em cruz, ó. Você multiplicando. 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. E se você fizer isso aqui, ó, 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Então, aí você analisaria. Você perceberia que 2 terços é equivalente a esse resultado aqui, 8, e 3 quartos é equivalente a 9. Então, quem é maior, 8 ou 9? Claro que é 9. Então, essa fração aqui, obviamente, é maior do que essa. Certo? E aí, você analisa. Se fosse para colocar o sinalzinho de maior ou de menor. Aí, se fosse para colocar o sinal aqui, essa primeira fração é menor do que a segunda. Então, seria o sinalzinho aqui dessa forma. Certo? Beleza? Agora, quando a comparação for entre um número decimal e um número racional, devemos transformar
a fração em número decimal e só então fazer a comparação entre os dois números decimais. Por exemplo, aqui você tem, como eu coloquei para vocês aqui, ó, um número decimal, menos 0,6 e um número em forma de fração, menos 1 sobre 5. Então, não tem como você descobrir aqui, de imediato, quem é a maior fração. Recomenda-se fazer, sabe o quê? Ou você transforma o número decimal em fração, que eu acho que fica mais difícil, ou você transformar a fração em número decimal. Eu achei melhor transformar a fração. Como é que transforma? Dividindo o numerador pelo denominador. Você vai pegar 1 dividido por 5, você sabe que não divide. Aí você coloca um zero, vira quanto? 10. No momento que você colocou esse zero aqui, você tem que baixar ele aqui com a vírgula. Então, ficou 10 que divide por 5 dá 2. 2 vezes 5 são 10. Então, a forma decimal de 1 sobre 5, na realidade vai ser quanto? Vai ser menos, porque lá é negativo, 2. E aí ficou fácil para você analisar. É fácil, vírgula. Eu tenho dois números, o quê? Negativos. Então, aqui, se eu fosse analisar menos 0,6 e menos 0,2, 0,6 é um número maior ou menor do que 0,2? Ele é menor, certo? Porque ele está mais distante do zero do que 0,2. Então, no caso aqui, esse número aqui, 0,6, é menor, menos 0,6 é menor do que menos 1 sobre 5, porque a fórmula decimal de 1 sobre 5, como eu falei, até me expressei de forma errônea aqui para vocês, é 1 sobre 5, 1 quinto, certo? Menos 1 quinto. Então, a forma decimal de 1 quinto é 0,2. Ficou claro não, né? Vou dar outro exemplo aqui para vocês, então. Deixa eu pensar aqui uma outra questão. Deixa eu pensar assim, ó. Vou colocar 0,8 deixa eu ver, pensar em um número aqui. 3 sobre 8. Eu acho que dá certo. Então, se eu perguntar assim, 0,8 é um número maior ou menor do que 3 sobre 8? Então, a primeira coisa que eu deveria fazer é transformar. Pegar 3 e dividir por 8, né? Que não divide, claro. Coloco um zero aqui. Aí esse zero vem para cá. Aí daria 30 que divide por 8. Dá quanto? Quantas vezes de 8 cabe em 30? 3, né? 8 vezes 3, 24. Porque se for 4 já passa, né? 24. Aí 10 que tira 4 ficaria 6. Toma um emprestado, fica 2 menos 2, 0. Certo? Aí ficaria 6 dividido por 8, não divide. Coloca um 0. Fica 60 dividido por 8. Qual o número que multiplicado por 8 dá próximo a 60? Dá 7. 7 vezes 8, 56. Certo? Beleza. 10 que tira 6 sobra 4. Aqui passa a ser 5 menos 5, 0. Sobrou um 4. 4 dividido por 8 não divide. Fica sendo 40. 40 por 8 dá 5. Certo? 5 vezes 8, 40. Ok? Isso. Beleza. Então, você vai perceber o seguinte. Aí eu poderia até substituir aqui. Cadê a borracha aqui? Deixa eu acionar a borracha. Ficou muito ridículo isso aqui. Borracha. Ok. Caneta novamente. Ok, então ficaria assim. 0,8, ou melhor, 8 décimos. E aí, ao invés de eu colocar 3 sobre 8, você encontrou quanto quando fez a divisão? 0, quanto? 375. Pronto. Aí já tem condição de você saber. 0,8 é um número decimal maior ou menor do que 0,375? Vocês acham o quê? Ele é maior ou ele é menor?
0,8 é como se eu dissesse assim para você, quem pesa mais, 800 gramas ou 375 gramas? É claro que vai ser 800 gramas, né? Então, esse número aqui decimal é maior do que esse número fracionário. Então, se esse é maior, braço direito, ó, maior, certo? Beleza? Tranquilo. Então, aqui seria 0,8 é maior do que 3 sobre 8. Porque a forma decimal 3 sobre 8 é 0,375. Olha, pode acontecer também aí nos exercícios que virão para vocês. Pode vir um número, deixa só lembrar para vocês, um número misto. Eu acho que vai ter isso aí para vocês. Por exemplo, assim, se eu tiver... Deixa eu pegar um número misto aqui, fazer uma comparação para vocês. Comparar dois números. Vejamos aqui. Um inteiro e um quarto com 3 inteiros e 2, deixa eu ver, 2 terços. Isso aqui na matemática chama-se número misto, porque ele tem a parte inteira e tem a fração. Aí você diz, como, professor, eu vou resolver isso? Primeiro, você tem que transformar esse número misto em uma fração imprópria. Como é que você faz? Você faz assim. 4 vezes 1 dá quanto? 4. E soma com o numerador. Então, 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Ficaria 5 sobre 4. Certo? E aqui a mesma coisa. 3 vezes 3 dá 9. 9 com 2 dá 11. Certo? 11 sobre 3. Pronto, aí eu teria que saber quem é a maior fração. No caso aqui, 5 sobre 4 é maior ou menor do que 11 sobre 3? Como é que eu iria descobrir? De que forma? Eu posso fazer tirando o MMC ou eu posso usar aquele raciocínio. Vamos fazer primeiro tirando o MMC. Se eu tirar o MMC aqui de 4 e 3, aí por 2, vai dar 2, conservo 3, dá 2 novamente, aqui vai dar 1, conservo 3, agora por 3, aí conservo 1 e dá 1, certo? Beleza. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Pronto. Deixa eu ver onde é que eu coloco aqui. Vou colocar aqui na frente. Certo? Então, ficaria assim. Colocaria o 12 aqui abaixo. Aí outro tracinho. Colocaria o 12. Então, 12 que divide por 4 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Beleza? Agora, 12 que divide por 3 dá 4. 4 vezes 11, 44. Então, vejamos. Essa fração é equivalente a essa. Essa aqui é equivalente daqui. Então, se eu analisar aqui, 5 quartos equivale a 15 dozeavos. Porque você está percebendo que os denominadores estão iguais, então já tem como eu comparar os numeradores. E 11 terços é equivalente a 44 dozeavos. Então, se você analisar aqui, 15 é maior ou menor do que 44? Que pergunta, né? Ele é menor. Então, eu vou dizer que essa primeira fração aqui é menor do que essa aqui. Certo? Então, no caso, vai ser menor. Certo? Ah, professor, e se eu não quisesse fazer o MMC, eu poderia aplicar aquele raciocínio que você fez na estante? Sim, porque repare, vejamos, ó. Se eu tenho aqui 5 sobre 4 e tenho 11 sobre 3. Então, se eu fizesse a multiplicação assim, 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Né? E 4 vezes 11 dá quanto? 44. Então, 15 é menor do que 44. Então, essa primeira fração é menor do que a segunda. Beleza? Tranquilo.
E para concluir, nós temos a questão agora de comparar os números racionais, significa colocar em ordem crescente ou decrescente na reta numérica. E com isso, verificar se o valor é maior ou menor que o comparado. Observe os números racionais abaixo, coloque em ordem crescente. Então vejamos o seguinte, para eu colocar na ordem crescente, tem que ser do menor para o maior. Aqui está fácil, por quê? De início, porque eu tenho números positivos, tenho zero e tenho números negativos. Então, na hora de eu fazer a comparação, o menor número é o negativo. Então, eu vou começar do menor negativo aqui, no caso que vai ser menos 5, certo? Ele é menor, aí tem outro negativo, menos 4,5, que é menor. Aí vem quem? Agora o zero. Ah, mas agora deu um problema. Professor, eu tenho 1 sobre 2 e eu tenho 7 sobre 4. Eu não sei qual é a forma decimal. E aí, professor, eu vou fazer o quê? Na realidade, eu vou ter que fazer a divisão. Pegar 1, transformar essa fração em número decimal, dividir por 2. Não divide, 1 por 2 é menor, 1 é menor que 2, então coloco um zero aqui, o zero e a vírgula. Fica sendo 10 por 2 dá 5, né? 5 vezes 2 dá 10. Pronto, beleza? 10 que tira 10, 0. Então, onde tiver esse valor aqui, 1 meio vai dar 0,5. 7 sobre 4, mesma coisa. Vou pegar 7, vou dividir por 4. 7 dividido por 4 dá quanto? Dá 2? Não, porque 2 vezes 4 dá 8, dá 1. 1 vezes 4 é 4. 7 que tira 4 fica 3. 3 não divide por 4, coloca um 0 e uma vírgula aqui. Quociente 30 que divide por 4. Dá 7, né? Porque 7 vezes 4 dá 28, e 28 é menor que 30. Subtraindo. 10 que tira 8 sobra 2. Aqui passa a ser 2, 2 menos 2, 0. Continuando, coloco novamente um 0, não precisa colocar a vírgula. 20 que divide por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Certinho? Beleza. Então aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Pronto. Agora já tem como eu saber. 7 sobre 4 em números decimais dá 1,75. 1 sobre 2 em números decimais dá o quê? 0,5. Então, 0 é menor do que quem? Quem é o próximo que eu vou colocar? Está sobrando 3,3, 1 sobre 2 e 7 sobre 4. Qual é a forma decimal de 1 sobre 2? 0,5. Então, aqui vem ele, ó. 0,5, que é menor. Aí está sobrando 1,75 e 3,3. Então, vai ser 1,75 positivo, 1,75, que é menor do que o maior de todos, que é quanto? 3,3. Pronto. Coloquei esses números aqui na ordem crescente, do menor para o maior. Beleza? Só lembrando, quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, dá um likezinho aí que vai ajudar bastante pra gente, certinho? Um abraço, até a próxima aula.